professor Thiago Lira, PF e PRF. Esse é o nosso vídeo agora, tá? Você está na playlist PF e PRF e eu quero falar com você sobre redação, beleza? Sobre redação. Aqui na descrição do vídeo você vai ter lá todas as playlists aqui no canal, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte, mas agora eu quero falar sobre redação para PF e PRF. Antes de mais nada, se você quer ter a sua redação corrigida por mim, manda aí um e-mail para mim, tá aqui o e-mail aqui, ó, o meu e-mail, tá? E eu vou mandar para você como que é o meu método de correção de redações, né? Você vai estruturando a sua redação pela prática constante, tá bom? Essa é a ideia das correções personalizadas. Tudo bem? Beleza? Galera, redação para PF e PRF vai seguir o modelo dissertativo. O edital, por exemplo, da PRF ainda não saiu. Tivemos a live há pouco tempo, né, com os diretores, a previsão da prova para finalzinho de março ali, abril. E, bem, tudo está se encaminhando para esse edital ser publicado. E na PRF, pessoal, assim como na PF, você vai ter um modelo, provavelmente, claro, dissertativo, né? A dissertação é um tipo básico de texto. Existem 3 tipos básicos de texto na nossa língua, que é o texto narrativo, que é aquele onde você tem ali novelas, contos, romances, tá? Com personagens e tudo mais. O texto descritivo, que é onde é um texto mais parado, mais inerte, onde há uma riqueza de adjetivos, tá? E o texto dissertativo. Esse texto dissertativo, tá? É um texto que é escrito em terceira pessoa, onde, o que é terceira pessoa? Terceira pessoa, pessoal, é quando eu vou ali dissertar sobre um assunto. Existe um referente, um assunto, e eu estou distante do texto. Eu não vou me incluir no texto como primeira pessoa. Eu e nós. Então eu não vou botar, por exemplo, nosso país caminha. Não, nosso país não. O Brasil caminha, né? Porque o texto dissertativo é um texto em terceira pessoa, tá? Esse texto dissertativo, ele possui alguns tipos também subtipos dentro do texto dissertativo. Você tem o texto dissertativo expositivo, que é aquele onde você só vai expor um problema, né, um assunto, tudo bem? Então, estamos falando sobre acidente de trânsito com envolvimento de bebida alcoólica, beleza? Lei seca e por aí vai. Você vai simplesmente dissertar fazendo uma exposição da problemática com o cenário atual, tudo bem? Essa é a ideia de um texto dissertativo expositivo. Existe o texto dissertativo também argumentativo. Por exemplo, o Enem, tá? Quem faz Enem sabe disso. O que é um argumentativo? Eu vou falar de um tema, tá bom? E nesse tema eu vou fazer com que, além de expor a problemática, que seria o texto dissertativo expositivo, além de expor a problemática, o cenário, eu vou colocar argumentações, tá? Para dar base para a sustentação do meu ponto de vista, mesmo o texto sendo em terceira pessoa. Tudo bem? Então, de alguma forma, você vai, por exemplo, pegar uma problemática, acidente de trânsito. Então, você vai, por exemplo, propor que é necessário uma reformulação das leis de trânsito no Brasil, visto que, ou seja, você já está agora argumentando, esse visto que, né, você vai argumentando, né, visto que as leis que existem na normativa brasileira são leis frágeis e tal, para piriri. Você está argumentando. Então é necessário colocar mais, não sei, vigilância, um estado mais vigilante, porque o ser humano, ele não cumpre as regras e tudo mais. Então você está argumentando, colocando base argumentativa, tá, na sua problemática, no seu tema de dissertação. Então existe essa diferençazinha, entendeu? Mesmo uma prova sendo omissa no edital, não dizendo se só fala que é texto dissertativo, ela não fala se é expositivo ou argumentativo, você pode colocar argumentação, tá? Você pode colocar suas argumentações e também, que eu ia falar agora, colocar soluções para a problemática. Se você vai fazer o Enem, você sabe que as soluções para a problemática se chamam proposta de intervenção, não é isso? Você tem que colocar as soluções para um determinado problema proposto ali. Não necessariamente num texto, numa prova que diz que, o edital que diz que simplesmente a sua prova o texto é dissertativo, você tem que colocar soluções para a problemática. Mas você pode colocar soluções para a problemática, sem se incluir. Então, reformulação da legislação, né, uma maior fiscalização nas estradas e tal. Você pode colocar. Se o seu edital fala em dissertativo argumentativo, inclusive ainda pode falar que você tem que colocar soluções para problemática, beleza, aí você tem que realmente colocar soluções para a problemática ali. Quando você
opta por uma conclusão, e é interessante você iniciar o seu parágrafo de conclusão com uma conjunção conclusiva, portanto, logo, em suma, né, diante disso, né, você já ter a sua estrutura montada na sua redação, você tem que estar no sangue a sua conjunção que você começa o seu último parágrafo, tudo bem? Já está no sangue. Em suma, vírgula. Nessa conclusão, você pode ter vários tipos de conclusão, retomada do que você falou, tudo mais, ou você pode colocar também soluções para a problemática, tá? Isso é interessante, colocar as soluções da problemática na conclusão, tudo bem? Beleza? O texto dissertativo, pessoal, ele é dividido em parágrafos, vocês sabem disso, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É interessante não fazer parágrafos longos, mais de 4, 5 linhas. Eu não recomendo isso. Tem alunos que faz um parágrafo de desenvolvimento e o segundo desenvolvimento um gigante. E podia abrir esse segundo desenvolvimento em 2 parágrafos. Você teria 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Na introdução, pessoal, que você vai apresentar a problemática, é interessante você jogar, vamos dizer assim, tópicos frasais mais genéricos, né? O tema do alcoolismo e tal está em voga, uma vez que a sociedade, ou seja, está apresentando a problemática na conjuntura atual. Nessa introdução, você pode já dar sinais do que você vai abordar no seu desenvolvimento. Então você pode, por exemplo, nessa introdução, já que o tema é o alcoolismo e os acidentes de trânsito, né, que eu estou aqui falando para vocês, você pode colocar 2, 3 tópicos frasais, falar da legislação, já genericamente, né? É importante atentar à legislação, atentar aos índices, tal. Ou seja, aí cada desenvolvimento você vai resgatando um tópico frasal que você anunciou lá na introdução, tá? Isso aí é muito importante. Galera, coesão e coerência, outro tópico muito importante para uma boa redação. A coesão, pessoal, é você tornar os parágrafos da sua redação dissertativa conectados, né? Cada parágrafo é um mini texto, então conectados entre si. É interessante para você que está começando a escrever agora, começar a fazer uma estrutura fixa para você, onde toda a redação você vá para aquela estrutura. Então, por exemplo, você sabe qual é a conjunção que liga o primeiro desenvolvimento à introdução, tudo bem? Você sabe qual é a conjunção que vai ligar o segundo desenvolvimento, que vai ser o seu terceiro parágrafo, né? Introdução, D1, desenvolvimento 1, D2, talvez D3 e temos mais um que seria a conclusão. Cada parágrafo desse, você já tem a sua conjunção no seu sangue ali, tá? Então, diante disso, nesse contexto, tá? Preliminarmente, é importante abordar. Então, você precisa caçar as suas conjunções, né, seus elementos de coesão que você vai iniciando cada parágrafo da sua redação e caminhar por ele. Porque tem muita gente que faz redação molezinha. Pega um tema, estuda o tema, passa uma semana, faz a redação. É interessante isso no início, mas depois você precisa, por isso é interessante aqui o meu método de correção, né? Que eu posso te passar um tema, um e-mail, por exemplo, né? A gente pode ir conversando até pelo Zap, e eu mando um e-mail para você, olha, abra o e-mail só na hora que você for fazer mesmo, que aí você vai tomar um susto com um tema e fazer aquele tema cronometrado, não sei, 1 hora, por ali vai. Eu acho que 1 hora, o candidato consegue desenvolver a sua redação em 1 hora e está muito bem preparado. E aí, pessoal, para terminar o vídeo, para não ficar tão longo, mas já está longo, você precisa começar a ter um acervo argumentativo, tá? Muito importante na sua mente. Você precisa trabalhar com princípios do direito, você vai fazer PF, PRF, você precisa trazer os princípios do direito penal, princípios do direito constitucional, isonomia, dignidade da pessoa humana, a história do direito também é importante, que são fontes de argumentativas, a filosofia, né? O que é moral, o que é ética, a moral para Kant, por exemplo, tá? Que é muito abordada, tá? Habermas, que é um filósofo contemporâneo, enfim, trazer a filosofia, se quiser os clássicos como Platão, Aristóteles, Sócrates, também é muito importante, eu gosto muito de trabalhar isso com os meus alunos, tá? Também dou aula de filosofia, então você vai começando a se diferenciar da massa, que você vai trazendo ali até a filosofia, por exemplo, os princípios do direito para a sua redação, tá? Quando a gente vai caminhando bem e dando a redação o seu devido lugar, tem muito concurseiro que não dá a redação o seu devido lugar, você daqui a pouco já está com essa massa argumentativa toda formada, sua estrutura toda formada.
você já tem todas as conjunções que você vai iniciando cada parágrafo, tudo bonitinho, você está apto a dissertar sempre sobre muitos temas, muito tema. Mesmo que a banca venha com um tema muito específico, talvez você consiga, com a sua argumentação filosófica, histórica, argumentação histórica também muito importante, né? Por isso que é importante conhecer tópicos da história do Brasil, isso é muito importante, tá? Da atualidade. Você poderá, então, para terminar o vídeo, caminhar por vários tipos aí de tema de redação. Você tem que entender, pessoal, para terminar, né? A questão do título, por exemplo. Coloco ou não coloco o título? Se o edital falar para colocar, você tem que colocar. Se o edital falar para não colocar, tem professores que dizem que então não colocam, tem professores que dizem que é para colocar. Eu sou da seguinte tese: se diz que não é para colocar, não fala nada, não tem por que colocar então, né? Não tem por que colocar, a não ser que você esteja bem confiante e por ele vai. Mas eu quero pegar o conceito de título para você entender uma questão da redação. Você tem um tema de redação, acidentes de trânsito e alcoolismo, né? Dentro daquele tema que é enorme, imagine você no Google, você vai pesquisar horas e horas sobre o tema, tudo bem? Isso não vai acontecer na prova. Mas, beleza, qual vai ser o recorte desse tema que você vai dar? Esse recorte desse tema, que a gente poderia colocar, o título vem desse recorte, é o seu caminho. Tem muito aluno que fala, pô, mas eu sei tanta coisa, não consigo colocar no papel, que é preciso fazer um recorte desse tema. Violência urbana, cara, o tema é violência doméstica. É muito grande esse tema. Qual é o seu recorte que você vai dar? Entendeu? Você vai falar da violência doméstica com foco em quê? Com foco na legislação da Lei Maria da Penha. Legal, tá? Legal. Então, você tem um foco ali. Sei lá, o seu título poderia ser um novo olhar sobre a Lei Maria da Penha. Não sei. Então, coloque isso na sua cabeça, né? Eu acho interessante você pensar isso. O seu título, então, caso você tenha, é um exemplo do recorte que você vai dar sobre o tema. Sabe por quê, pessoal? Porque aí entra um outro perigo, a fuga ao tema. A fuga ao tema é motivo de zerar a redação, né? Salvo engano, no último edital da PRF também já estava lá, fuga ao tema, zera a redação. Então vamos supor que, vou dar um exemplo bobo, que o tema o tema seja isso que eu falei para vocês, da violência, acidente de trânsito e o alcoolismo. E aí, o candidato fala tanto do bafômetro, a origem do bafômetro, como é utilizado, tantas miligramas, e o texto todo é sobre o bafômetro. Olha só que loucura, estou dando exemplo bobo. Isso é fuga ao tema. Sutilmente você está fugindo do tema. O tema é acidente de trânsito e alcoolismo. Então você tem que fazer uma correlação entre o alcoolismo e o acidente de trânsito, tá? Isso é muito importante. Como vocês vão fazer PRF, né? Eu acho interessante também você dar uma decorada num dado estatístico de acidente de trânsito. O que o PRF faz? Muitas coisas, né? Não vamos ser reducionistas. Mas o grande foco é o quê? As estradas. Então, um índice estatístico atual que você decore, que eu não sei qual é a fonte, mas tem que ser uma fonte confiável, vamos lá. Segundo as últimas pesquisas do IBGE, não sei, tá? O brasileiro tem, sei lá, tantos carros, papapá. Ou então, ocorre nas estradas tantos acidentes por ano, conforme a última pesquisa realizada para prever. O seu corretor fala, não é possível, esse cara está até inventando. E se ele for pesquisar no Google e tal, ele fala, não, esse cara aqui realmente ele sabe que, sei lá, são tantos acidentes por ano conforme tal, né? Então, pessoal, isso aqui é um panorama geral de redação. Ficou longo, mas estou aqui fazendo esse vídeo com muito carinho, porque tem muitos alunos perguntando e tudo mais. Então, se você quer ter minha redação corrigida, a sua redação corrigida por mim, manda aqui um e-mail para mim, vai ser uma honra. Tudo bem? Seja PF, PRF, concursos gerais, concursos técnicos, né? Redação de Enem, estou à sua disposição, tá bom? Um beijo pra você, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos!